Boa tarde a todos. Eu queria saudar a mesa, que composta por pessoas tão ilustres, exceto eu, obviamente. A doutora, começando pela doutora Ivone Caetano, que é juíza e que me honra muito com o fato, e agora posso confessar, né, as coisas da idade, que foi minha aluna na Faculdade de Direito. Então, agora, por outro lado, e aí também é uma distorção em termos de faixa etária, porque, obviamente, ele é uma pessoa muito jovem ainda. O professor Márcio foi meu professor na Faculdade de Direito, quando eu fiz Direito. Então, eu estou aqui muito à vontade. Né? Como vocês veem, o problema de idade aqui é sério. Mas, obviamente, o professor Márcio já era muito precoce, né, quando era professor. Doutor Alexandre, que tem um trabalho magnífico, que eu tenho acompanhado no Degase, e o meu grande amigo desembargador Moinhos Pinheiro, que é uma dessas figuras encantadoras que eu conheço já há algum tempo, né, desembargador, e que tem sempre nos abrilhantado com essas formas didáticas de abordagem. Eu não vou, de forma alguma, pretender fazer uma palestra, como foi colocado pomposamente no programa, tá? Até porque eu aqui, tá, sou o menos qualificado para discutir do ponto de vista jurídico, porque eu sou um psiquiatra. Aqueles que não me conhecem, eu sou psiquiatra forense e sempre trabalhei na área das doenças mentais envolvidas em questões judiciais, quer dizer, o chamado louco infrator. Essa é a minha área de atuação ao longo da minha vida. Mas eu aceitei o convite honroso que me fizeram para participar, doutor Ivone e doutor Márcio, porque eu vejo uma similitude em termos de inimputabilidade dentro da estrutura penal brasileira entre a questão do adolescente infrator e a questão do doente mental infrator. Ambos são inimputáveis. Ambos estão na categoria exatamente daqueles que não devam ser punidos, no sentido tradicional da pena, devam receber um tratamento. Tratamento esse que, no caso das doenças mentais, obviamente, aqui temos vários companheiros da área de saúde mental, sabe que hoje é um tratamento multifacetado, é um tratamento que envolve, né, uma multidisciplinariedade. Já foi, no passado, um envolvimento muito particular da psiquiatria, e hoje já não mais o é. Embora haja a questão da doença, que obviamente é a abordagem típica da psiquiatria, mas temos também a questão do comportamento, a questão das relações, onde os nossos companheiros psicólogos têm muito mais condição de fazê-lo. E também os assistentes sociais, sem dúvida alguma, eles são importantíssimos. Eu, por 2 vezes, dirigi um hospital psiquiátrico para doentes mentais inimputáveis. No passado era chamado Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, aqui na Frei Caneca, e hoje é chamado de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho. Aliás, há uma novidade recente dessa semana, muito auspiciosa, nessa evolução que a questão do tratamento do doente mental tem tomado ao longo do tempo. Esta semana, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho deixou de ser hospital de custódia e passou a ser, por uma determinação do governo do Estado, o Instituto de Psiquiatria Forense. E com uma novidade a mais, dentro da história da psiquiatria forense no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, que foi a pioneira, isso em tempos muito antigos, dentro dessa história é a primeira vez que a instituição vai ser dirigida por uma mulher, que é a doutora Kátia Meckler. Então, a doutora Kátia vai assumir essa direção e tenho certeza que ela
poderá levar a muito bom termo a nossa proposta, que é exatamente de tentar, cada vez mais, aproximar o tratamento dos doentes mentais comuns dos doentes mentais dos chamados antigamente hospital de custódia. Essa é uma tese que eu tenho há muitos anos, contar até um episódio pitoresco para os senhores, para aliviar um pouco o cansaço da tarde. Quando eu assumi a primeira vez o então chamado manicômio judiciário, a minha posse eu honrosamente recebi várias autoridades, entre as quais o secretário de Justiça, que havia sugerido o meu nome para o governador de então. E no meu discurso de posse, a certa altura, eu falei não só da honra de assumir o cargo, mas que eu tinha vindo com uma missão especial, que era acabar com o manicômio judiciário. Eu notei pela fisionomia do secretário que ele tomou um susto muito grande. Ele deve ter pensado, ele nunca me disse isso, mas ele deve ter pensado, eu indiquei mal ao governador esse homem. Tá? O homem é nomeado para um cargo que é acabar com a instituição, mas, na realidade, a minha frase tinha um outro sentido. Era acabar com a instituição como algo separado do tratamento que todos nós da área, principalmente de saúde mental, sabemos que é o tratamento adequado, que não é, de forma alguma, diferente do doente mental comum. Por que não tratar num hospital comum, onde nós dispomos de técnicos da mais alta qualidade, ter que ser fundamentalmente um hospital de custódia? E até o nome eu chamei a atenção. Hospital de custódia e tratamento. Veja que o tratamento é secundário, o importante é a custódia. Contei hoje pela manhã para o doutor Márcio e para o desembargador Moinhos, e vou repetir aqui para os senhores, à época, logo em seguida ao tomar posse, esse secretário, houve uma fuga de 3 pacientes da instituição. E ele me ligou um tanto ou quanto sisudo, eu notei pela maneira de falar no telefone, doutor Talvani, eu queria saber imediatamente por que esses pacientes fugiram. Eu digo, excelência, porque melhoraram. É óbvio. Fugiram porque melhoraram. Porque se continuassem na sua abulia, no seu autismo, no seu desinteresse pelas circunstâncias, mesmo que você abra a porta da instituição, eles não saem. Principalmente no perfil antigo do asilo, eles ficam com aquela hospitalose, como já se descreveu muito bem. Então, essa perspectiva é que eu queria abordar na questão do tratamento, por isso eu coloquei como título o tratamento socioeducativo, um novo paradigma. É que eu não vou entrar, obviamente, na discussão, porque respeito as opiniões que foram aqui colocadas, obviamente, fiquei encantado com as palestras do desembargador Moinhos, tá? Me lembrou até que o próprio Heleno Fragoso, que ele citou, na proposta do Código Natimorto, que houve um Código Penal em 1969, que não chegou a entrar em vigor, durante o regime autoritário, né, da ditadura. Nesse código, a questão da imputabilidade penal do menor era tratada da seguinte maneira: os menores serão considerados plenamente capazes de responder pelos seus atos a partir dos 16 anos. Entretanto, dos 16 aos 18, essa não é a linguagem do Código, podem consultar aí nos livros, mas dos 16 aos 18, eles serão considerados imputáveis desde que sejam examinadas e se comprove que o desenvolvimento mental deles é adequado para essa idade. Eu me lembro até que, em alguns casos, eu cheguei a participar de juntas médicas, etc., na época, em alguns casos a gente sempre opinava no sentido de, até por uma questão de foro íntimo, né, subjetivo, opinava no sentido de que não havia desenvolvimento. Porque não havia por que punir um jovem de 17, um jovem de 16. Aí eu apelo um pouquinho, agora vou trazer um pouco
a brasa para a minha sardinha, como se diz, um pouco para a área psicológica e psiquiátrica. Todos nós sabemos, e aqueles que não são da área de saúde mental percebem isso, os juristas sabem disso, né? Principalmente os magistrados, na oitiva das pessoas, eles percebem que a diversidade existe e muito marcantemente na espécie humana. E essa diversidade corre por conta de quê? Da personalidade de cada um de nós. Aliás, é um fato que, historicamente, na história da psicologia e da psiquiatria, fica muito marcado, porque essa palavra personalidade deriva do grego persona, que também deu origem a personagem. Então, na realidade, e já se disse, e eu vou repetir com muita propriedade, nós todos, e cada um de nós, é o seu próprio personagem. E mais do que isso, o papel que nós desempenhamos na relação humana, nós somos autores e atores nesse papel. Sabem todos que nós, dependendo das circunstâncias, nós nos comportamos de maneiras diferentes. Nós somos pessoas, tá? Na intimidade somos diferentes da formalidade. Eu até brincava com o desembargador aqui quando ele falou, quando a doutora promotora disse, posso lhe chamar de Moinhos? Pode. Eu disse, menos em audiência, né? Porque existe uma formalidade, é óbvio, né? Nós todos sabemos disso. Mas voltando à questão da personalidade, eu acho que é muito importante, e ao legislador, muitas vezes, isso passa despercebido. A personalidade é a marca humana do desenvolvimento. E a personalidade está intimamente ligada à historicidade de cada um, à biografia de cada um. Eu até afirmo, num dos trabalhos que eu escrevi, que o ser humano não é um ser biológico. As pessoas até estranham a frase quando olham. Não, é claro que ele é biológico. Um colega até leu pela metade a frase, então, mas você diz que não é um ser biológico. O ser humano é mais do que isso. Ele é um ser biográfico. Cada um de nós é uma história. Cada um de nós é uma biografia. Eu não há dúvida nenhuma, e aqui acredito que todos, à unanimidade, concordem, que nós não seríamos o que somos hoje se não tivéssemos tido a família que tivemos, se não tivéssemos tido a nossa história social, se não tivéssemos tido a escola que nós fomos. Quer dizer, então, na realidade, a nossa personalidade apresenta um filme da nossa história pessoal. E quando eu olho, e quero já adiantar o Alexandre, que eu fiquei muito feliz de ver, quando eu olho a questão do adolescente em conflito com a lei, e a visão que a sociedade atualmente está tendo, o professor Moinhos falou muito bem, as pessoas estão reclamando, a gente vê, há apresentadores de televisão, de vez em quando eu vejo, precisamos abaixar a idade penal, precisamos colocar... Primeira pergunta que eu faço é o seguinte, dá vontade de mandar um e-mail perguntando, por acaso o remédio da prisão é um bom remédio? Não esqueçam que eu sou médico, então a gente raciocina dessa forma. O médico está muito preocupado com o diagnóstico e o tratamento. Então, será um bom remédio a prisão? É a primeira reflexão que eu deixo para os senhores. Segundo, se nós abaixarmos a idade penal, e veja bem, eu estou respeitando a posição do desembargador, não estou em conflito, ao contrário. Somos amigos há muitos anos, vamos continuar durante muito tempo grandes amigos. A segunda posição que eu indago é o seguinte, qual a solução, se é meramente punitiva, porque a sociedade quer isso, e a sociedade está fundamentada no retributivo em razão da gravidade do crime? É curioso isso. Quer dizer, o crime, por exemplo, o crime patrimonial, muitas vezes é tratado com prevalência sobre o crime contra a vida. É curioso isso. Principalmente as pessoas que têm ou acumulam ao longo da vida alguns bens. Então, na realidade, esse adolescente em conflito, é óbvio
que temos que olhar a historicidade dele. Como disse ao Alexandre, eu fiquei muito feliz de ver, ao final aqui da apresentação, a presença de quê? Do sujeito do nosso trabalho. O sujeito é ele, o adolescente. Nós não somos o sujeito. Nós, às vezes, nos encantamos com a nossa ciência, com o nosso direito, com a nossa lei, mas o grande sujeito é esse que apareceu no filme. É o adolescente. Então, eu preciso, de alguma forma, encontrar uma maneira, aí diriam os senhores, bom, mas então, o Talvani deve ser um libertário, deixa o adolescente fazer o que quiser, não há nenhuma medida social. Não, não é isso. Só que eu caminho no sentido de encontrar uma solução, como eu disse, paradigmática, a partir do problema do doente mental. Me lembrei, então, do direito antiquíssimo, o direito romano, e aqueles que gostam de direito romano sabem, que já na Roma Antiga se dizia que os infantes e os mentecaptos não devessem ser punidos quando cometessem algum ato criminoso. Que eram os mentecaptos? Os doentes mentais. E os infantes, que eles consideravam até os 7 anos de idade. Mas, de qualquer forma, não importa o limite da idade, importa a noção que veio até nós, de que não há que se punir alguém que não tenha condições de maturidade. Não é de informação. Vimos ali algumas pessoas dizendo, não, mas hoje eu já vi vários argumentos, mas com a internet todo mundo sabe sobre tudo. Não é bem assim. Eu tenho netas, inclusive, tenho uma neta com 7 anos. Ontem eu estava chamando a mãe dela, minha filha, pelo Skype, e ela que atendeu. E o Skype tem 100, ela atendeu, ligou, bateu papo, vô, tudo bem e tal. Então é óbvio que é uma nova geração, não é a minha. Eu talvez seja, alguns acham aqui que eu sou do tempo do sinal de fumaça, não sei, mas não é, sem dúvida alguma, a minha geração não alcançou a internet, na infância ou na adolescência. Mas, na realidade, o que eu quero dizer é que não é o fato de ter a informação. Do ponto de vista psicológico, é a elaboração do conceito. Chama-se valoração, que é o que acontece, por exemplo, em algumas patologias mentais, que oferecem a possibilidade técnica da inimputabilidade. Quando eu examino alguém que cometeu um delito, por mais bárbaro que seja, por mais dramático, e as pessoas às vezes dizem, ontem mesmo, aliás, antes de ontem, eu vi uma notícia de uma senhora que matou o companheiro a pauladas, não sei se viram, porque com a evolução da imprensa preocupada com as passeatas, eles não puseram muito essa notícia. Eu até brinquei com minha mulher, digo, mais uma tragédia que vão me ligar, porque a imprensa me liga sempre quando tem tragédia. Eu até brinco com eles, eu digo, parem com essa história, me chamem para falar sobre alguma coisa boa, porque senão eu vou ficar igual a piada do inglês, que ao encontrar uma joia que tinha caído do bolso do ladrão, após um famoso roubo em Londres, ele devolveu a joia para o delegado, para a autoridade policial. A autoridade ficou tão encantada com o gesto dele, que chamou a imprensa, e todos os jornais publicaram a fotografia e o nome daquele cidadão, que foi um cidadão de bem, que encontrando um produto de roubo, devolveu pelo caminho correto à autoridade. Alguns anos depois, esse cidadão está numa reunião social, é apresentado a uma senhora que diz, esse nome não me é estranho, o senhor não andou envolvido num roubo de joias? Então, na realidade, eu tenho muito medo de amanhã ou depois, doutor Talvani, o senhor não andou envolvido num crime bárbaro daqui? Não. Já falei para alguns jornalistas, me chamem para alguma coisa mais, né? Interessante. Mas eles insistem, acham que a psiquiatria tem resposta para tudo. Os psicólogos também sofrem isso. Acham que o psicólogo sabe de tudo. É como se nós tivéssemos uma bola de cristal. Porque tudo que é esdrúxulo, inusitado, diferente, chocante, tem que ter uma explicação. Que é uma forma psicológica, e aqui estão, acredito, vários psicólogos que conhecem o assunto melhor do que eu, da dinâmica psicanalítica,
É um processo de exorcismo que a sociedade tem. Eu, quando vejo alguma coisa que choca os meus valores mais profundos, se eu encontrar uma explicação, ele é doente mental, ótimo, está resolvido o problema. Ele não pertence à minha classe, porque eu parto sempre do princípio que eu sou o sadio. O outro é que é o maluco, né? Então, o que acontece é isso, quer dizer, a própria imprensa é contaminada por essa ideia. Quando eu digo, por exemplo, que eu não vejo em princípio, embora não tenha examinado a pessoa, em princípio, pelo que ele está me contando, o jornalista, não vejo sinais evidentes de doença mental. Foi o caso daquela senhora que matou o marido japonês em São Paulo, espostejou o cadáver. Doutor, isso, me disse a moça da Globo News, isso aí só pode ser coisa de doente mental. Eu digo, olha, em princípio eu não vejo que seja doença mental, não. Há todo um ordenamento do trabalho que ela fez, e ela estava com um fato consumado, ela matou. Dentro de casa, estava com um cadáver na frente dela, qual é a solução? Espostejou, botou na mala e jogou no mato, é óbvio. É um ato quase que bem pragmático, entre aspas, embora a gente ache horrível, né? Ache detestável, mas é. Então, voltando à questão do adolescente, para não me alongar demais, que a doutora Ivone daqui a pouco vai me chamar a atenção, ela tem uma campainha ali que ela vai apertar para dizer, acabou o tempo. Aí eu faço como lá no Congresso se faz. Concluindo, e aí fala mais uma hora, né? Tá. Bom, a doutora Ivone já está falando aqui de casos escabrosos que acontecem aí. O noticiário policial é muito rico. Aliás, eu trouxe até um livro, estava mostrando para ela aqui, esse livro é muito interessante, saiu agora a tradução. Ele é de 2012 nos Estados Unidos e agora saiu aqui no Brasil. É o grande livro das coisas horríveis. Esse livro traz, historicamente, diversas situações trágicas, daquelas que repugnantes. Como diria uma empregada minha, muito engraçada, quando eu mostro essas coisas para ela, uma vez eu chamei para ela ver no computador uma fotografia de um cadáver espostejado. Doutor, não me faça isso, que eu não durmo. O senhor me mostra essas coisas, eu vou para casa e não durmo. Se eu mostrar esse livro, ela vai achar que não vai dormir mais. Na realidade, esse livro me chamou a atenção de um fato que tem a ver com o assunto de hoje. São as 100 piores atrocidades relatadas no mundo, em diversas épocas. Em nenhuma delas tem adolescente envolvido. Quer dizer, são atrocidades praticadas, por exemplo, durante a guerra. São pessoas adultas. Governantes que mandam mutilar, mandam matar, genocidas. Em nenhum desses casos, e eu comprei esse livro por isso, eu dei uma olhada no índice, nenhum tem adolescente envolvido. Então, retornando ao fim da meada aqui, para não acharem que o psiquiatra perdeu o fim, né? A doutora Daniele está ali me olhando, vai dizer que ele está desorientado. Não, não estou desorientado. Não é? Nosso diagnóstico psicológico e psiquiátrico se fundamenta muito nessa questão de orientação. Mas, na realidade, o meu pensamento, a minha reflexão segunda, é que o tratamento socioeducativo deva ser um tratamento, e o próprio ECA diz isso, um tratamento para tentar reinserir na sociedade, tentar recuperar, assim como fazemos com os doentes mentais que cometeram delitos. Não é que eu esteja, para aqueles que talvez não prestassem atenção ao que eu disse, eu não estou propondo que o adolescente seja tratado como doente mental, não é isso. Mas eu estou propondo que a visão humana que se tem em relação ao inimputável doente mental seja a mesma que se tem em relação ao inimputável adolescente. Esse é que é o novo paradigma que eu proponho. E isso vai proporcionar o quê? Vai proporcionar, e aí eu apelo ao doutor Moinhos, que está colaborando com a feitura, né, de toda uma legislação penal, a começar pelo Código Penal. Acho que poder-se-ia fazer de maneira muito mais tranquila, menos conflituosa, no ECA, uma alteração simples. Aquele parágrafo que afirma
que a internação não poderá ultrapassar a faixa etária de 21 anos, né? Que ele pudesse ir lá, mas o próprio ECA prevê também que, periodicamente, durante a internação, o tratamento socioeducativo, através de uma equipe multidisciplinar, o adolescente deva ser reavaliado da mesma forma que os nossos doentes mentais são reavaliados. Chamado exame de periculosidade, aqueles que militam na órbita da psiquiatria forense sabem disso. Há um exame que é o exame de cessação de periculosidade, que obviamente o nome é muito impróprio, mas não vamos discutir esse assunto para outro fórum. Eu também sou contra essa questão de periculosidade. Isso aí é defesa social da pior espécie. Na realidade, poder-se-ia propor, que eu acho que é muito menos traumático para o legislador, ao tratar disso, propor que se faça uma periodicidade de avaliação através de uma equipe multidisciplinar e, se pudesse até, dessa maneira, prosseguir na internação. Agora, um detalhe, e eu aqui, obviamente, respeito a posição do Alexandre, um detalhe eu não posso deixar de falar, na minha conclusão. Não há dúvida que o Estado tem falhado seguidamente na questão do tratamento socioeducativo. Não estou me referindo ao Rio de Janeiro, que tem uma posição diferenciada. Mas o que se vê aí pelo Brasil, e eu exatamente por causa da questão do inimputável doente mental, eu durante um ano viajei por esse Brasil, por determinação da Associação Brasileira de Psiquiatria, para visitar os hospitais de custódia, eu vi coisas incríveis. Eu vi, por exemplo, coisas irônicas, como dentro da penitenciária, colocarem uma ala dentro da penitenciária só com uma tabuleta. Inimputáveis. Hospital de custódia, isso eu vi na Amazônia. Hospital de custódia dentro do presídio. Inclusive, doentes mentais abandonados. E, obviamente, em determinados momentos, eu vi alguns adolescentes que, em medida de internação, determinada pelo juízo competente, jogados no pátio, de uma forma assim completamente desprezante. Então, me parece que o problema, o doutor Alexandre falou na política pública, a meu sentir, o que falta é exatamente, em outras áreas, a adequada política para esse tratamento. Porque colocar simplesmente, e eu peguei um tempo, agora eu vou falar um pouquinho da minha idade, Ivone. Eu, no início da minha carreira de psiquiatra, eu fui médico psiquiatra da famosa FUNABEM, que tinha acabado de ser fundada. Então, vocês não têm ideia, porque antes existia o SAM, Serviço de Assistência aos Menores. Era uma coisa horrível, muito pior do que o presídio, muito pior. Era um depósito horroroso. E ali eu comecei a aprender exatamente isso que eu estou tentando trazer para o debate aqui. Quer dizer, primeiro, o tratamento sem qualquer perspectiva de tratamento. E eu, como médico, acho, assim como os profissionais da área de saúde têm certeza, que tratamento tem que ter uma metodologia, tem que ter um formato. Tratamento não é trancafiar numa sala e deixar, trancafiar num pátio e deixar. Eu conheci isso de perto, trabalhando ali com eles. Trabalhei na famosa Escola 15, trabalhei no Padre Severino. Agora já estão descobrindo a minha idade, está vendo? Tem alguns aí que conhecem isso só de história. Mas foi extinto agora, recente. Ainda bem. Então, na realidade, eu só queria, para concluir, Ivone, não vou perturbar mais a sua organização aí, eu queria somente, para terminar, dizer, em primeiro lugar, que
que a proposta de um novo paradigma que eu trago à discussão é que nós tivéssemos uma participação maior da equipe multidisciplinar. Já existe isso aqui no Rio. Felizmente, nós temos o doutor Márcio, doutor Ivone, tá? E o doutor Alexandre, lá dirigindo o Degase, no sentido de que nós tenhamos, isso tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Esse governo vai fazer, o outro eu não sei se fará, não. Tem que ser política de Estado. Ou seja, tem que se cumprir metas em termos de Estado, nas quais o adolescente tem que ser tratado para que haja uma recuperação. Quanto ao clamor público, que eu tenho certeza que muitos vão falar aqui nesse assunto, eu já vou antecipar a minha posição. Eu acho que é óbvio que o clamor público existe, está aí o exemplo, né? Mas há maneiras de ver. Por exemplo, as passeatas que estão acontecendo, obviamente, ontem vieram me perguntar, tem pessoas que estão infiltradas na passeata, mas que são vândalos, que quebram coisas, aqui perto quebraram a Assembleia, né? Picharam aí a igreja, quebraram a outra igreja. Aí um jornalista me perguntou, o que você acha disso, Talvani? Eu digo, eu acho que isso é o retrato da nossa sociedade. Ou você acha, por acaso, que não existem bandidos na nossa sociedade? Alguns estão até travestidos em outras cidades, né? Em Brasília tem alguns, mas é a nossa sociedade, é um retrato, é um flagrante da nossa sociedade. A maioria é de bem. A maioria, eu vi, inclusive, vários cartazes de criação de adolescentes que estavam desfilando nas passeatas. Um deles eu achei maravilhoso. Uma moça jovem, devia ter o quê? No máximo 18 anos, 17, 18 anos, com um cartaz, porque falam muito, né, no padrão FIFA, né? Não, fizemos, porque a FIFA exige, os estádios e tal. E ela dizendo, vocês devem ter visto, ela dizendo, nós queremos padrão FIFA para a educação e para a saúde. Só isso. Façam no padrão FIFA, que está resolvido o problema. Então, tentar fazer, como algumas emissoras de televisão estão fazendo, como aqui nós estamos numa reunião pública, eu não posso citar, mas todo mundo sabe qual é. Tem uma emissora de televisão aí que sistematicamente só mostra o quê? O vandalismo. Por que não mostra o outro aspecto? Por que é que não mostra? Eu fiquei emocionado, inclusive, lembrei muito do meu tempo de estudante, que eu peguei a ditadura militar, né? Sou participante, com muita honra, da passeata dos 100 mil, que hoje já são 400 mil. Né? Eu só lamento ter a idade que eu tenho, porque senão eu estava lá. Já falei para a Ivone, olha, eu iria deixar o evento e ia para lá. Botar uma camiseta e pintar aqui o rosto de verde e amarelo e fazer, porque, na realidade, isso é um exercício de cidadania. É o povo na rua. Isso é muito bonito. Nós estamos assistindo um momento histórico. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês a audiência. Desculpem se eu fiz uma coisa muito alinhavada, mas eu estava realmente procurando dar essa mensagem e dizer, fundamentalmente, que esta visão que muitos da sociedade têm de que o adolescente é cruel, que, aliás, a mídia dá divulgação a isso, queimaram a dentista viva, estupraram, mataram, e tem sempre o menor. O menor estava ali. Muitas vezes foi falado aqui, né? Muitas vezes esse menor aparece como que se diz na linguagem de sistema penitenciário, eu que trabalhei lá há tantos anos, sei, chama-se bucha. Vocês sabem disso. O marginal mais experiente diz, você vai ser o bucha. De repente, quando há um homicídio dentro da cela, você é o bucha. Ele vai e confessa. Temos aqui a delegada doutora Valéria, que sabe disso, como os juízes também sabem disso. Quer dizer, é um sistema distorcido. Eu não vou dizer agora que aquele bucha é o responsável realmente. É preciso averiguar, é preciso investigar. O desembargador está aqui concordando, porque ele já teve exercício do Ministério Público e tem exercício como magistrado hoje, e vê na área penal, e vê chegarem essas histórias mal contadas, né? Quem matou foi ele. Não, vamos ver se foi ele mesmo. Né?
E o adolescente sofre esse preconceito. Quer dizer, então, é menor, é inimputável. Inimputável é impune. Eles confundem inimputabilidade com impunidade. Por quê? Porque a visão das pessoas comuns, aí eu entendo a sociedade como um todo, que se sente ameaçada e que quer fazer aquela coisa que eu falei há pouco, exorcizar o mal através do outro. Então, um adolescente, se for para a cadeia, para a penitenciária, é uma forma muito boa de exorcizar. Quero saber quando for o filho dele, quando for o sobrinho dele, quando for o irmão dele. Aí não, doutor juiz. Aí ele sempre foi um menino muito bom. Sempre foi um menino muito bom. Isso aí são as más companhias. Os magistrados aqui já devem ter ouvido essa conversa várias vezes. Isso aí foi má companhia que levou, porque ele é muito bom, esse menino. Não, doutor Márcio? É um menino ótimo. Você está falando isso, eu me lembrei de um episódio, acho que me lembro se eu contei com o apoio da doutora Valéria, ocorreu um fato na escola britânica. E eu mandei 3 requisições para a escola britânica, o diretor simplesmente ignorou. Aí eu fiz o seguinte, não sei se foi, Valéria, foi contigo? Aí eu falei assim, faz o seguinte, vamos transformar isso numa operação policial. Na hora da saída, chega lá com a mandado de busca e apreensão do documento e traz. E aí foi feito isso. Os 2 carros da DPCA, sirene ligada, na porta da escola britânica, buscar o documento. Eu não pedi, não, pedi 3 vezes. É claro. Não foi, agora eu vim buscar. Aliás, você foi muito gentil, né? Porque você, como juiz, tem a prerrogativa de mandar prender o diretor. Manda conduzir. Mas criava mais mal, né? As viaturas da polícia na porta da escola britânica, apanhando o documento, né? Do que eu mandar prender o cara. Claro. Eu falei, pronto. Aí, da próxima vez, eu pedi 3 vezes. O senhor não mandou, agora eu mandei buscar. Eu estou precisando. Não foi? A doutora executou, né? Tá certo. Bom, então, Ivone, eu estou encerrando. Eu gostaria de agradecer a atenção, a oportunidade de aqui estar, né? E espero que nós possamos discutir agora, que é a finalidade do seminário, discutir as propostas que foram apresentadas e dizer mais uma vez da minha honra de ter estado ao lado de figuras exponenciais como o professor Moinhos, doutor Ivone, doutor Márcio e doutor Alexandre. E, em especial, também de ter um auditório num dia de sexta-feira, à tarde, depois do almoço, quando há aquela sonolência pós-prandial, como nós médicos dizemos, né? Aquela sonolência do estômago trabalhando, e vocês estarem aqui ouvindo a nossa palestra. Obrigado.